Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Hoje eu quero ler com vocês, eu vou contar, depois vocês leem na sua casa, acompanha aí. É Lucas capítulo 5, uma história de Jesus e seus discípulos. Mas antes eu queria que a gente pensasse um pouquinho na vida de Pedro. Quando a gente olha lá, hoje a gente tem o todo escrito, né? A história da vida de Pedro escrita. E aí a gente olha lá para a vida de Pedro. Lá em Atos, lá na carta que ele escreve, a gente vê a influência desse grande homem de Deus. Pedro, ele pregou e uma multidão se converteu. Pedro foi um dos grandes líderes da igreja. Pedro, a Bíblia fala que onde ele passava, as pessoas colocavam na sombra dele os enfermos para serem curados. Pedro, ele, junto com outros discípulos, né, falava para a pessoa: levanta, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E isso acontecia e a gente olha e fala: uau, que história extraordinária. Mas a história extraordinária da vida de Pedro não aconteceu assim. A história extraordinária da vida de Pedro não aconteceu da noite para o dia. A história extraordinária da vida de Pedro foi moldada ao longo dos anos. E aí hoje que eu queria falar para você, nós estamos deixando com que o Senhor escreva a nossa história. Pedro permitiu que o Senhor escrevesse a história dele. Aqui em Lucas 5, quando está contando de quando Jesus encontra Pedro, olha só o que aconteceu. Jesus vinha e uma grande multidão queria ouvir Jesus. E aí ele chega para uns pescadores, tinha 2 barquinhos lá, eles tinham acabado de pescar, eles estavam lavando as redes, lavar rede não é fácil. E aí ele chega para Pedro e fala assim: me empresta seu barco? E aí Pedro empresta o barco para Jesus. Jesus entra no barco e prega para aquela multidão. Depois Jesus chega para Pedro e fala assim: vamos para o mar, vamos para as águas profundas, vamos pescar. E aí Pedro fala assim: Senhor, nós pescamos, mas o mar não tá para peixe. Então Pedro, ele sabia tudo de pesca. E ele sabia que aquele dia não era um dia de bom para pesca. Mas Jesus falou: vamos para as águas profundas, e ele obedeceu. E quando ele vai, eles pegam um monte de peixe. E aí eles ficam admirados e Pedro chega diante de Jesus. Se ajoelha e diz: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Aquele momento Pedro reconhece quem era Jesus. E ele reconhece quem ele era. Toda vez que nós somos colocados diante do Senhor, nós entendemos quem nós somos e quem ele é. E Pedro diz: tu és santo, eu sou pecador. E a partir dali, essa história extraordinária foi escrita, porque Pedro se colocou à disposição para que Jesus escrevesse junto com ele uma nova história. E aí eu te pergunto, será que nós nos colocamos à disposição do Senhor para escrever uma história? Pedro emprestou o seu barco. Aí a gente vê a disposição de servir. Senhor, eu estou aqui. Faça em minha vida a tua vontade. Eu quero servi-lo aonde o Senhor quiser, desde as coisas mais simples até as coisas mais visíveis. Faça do jeito que o Senhor quiser. Eu estou à sua disposição. Disposição de servir-te, Senhor. A segunda coisa que a gente vê, Pedro, é disposição de aceitar, né? De chegar diante do Senhor, de reconhecer quem Ele era e de reconhecer quem Deus é. E aí aquele momento em que nós chegamos e falamos: Senhor, nós erramos, Senhor, nós pecamos, nos perdoa. Pedro pecou inúmeras vezes, Pedro errou inúmeras vezes, mas ele estava disposto a continuar, a perseverar, a seguir Jesus até o fim. E essa disposição que nós temos, a história só será escrita se houver perseverança, senão ela vai acabar. Se Pedro não tivesse perseverado, apesar de todos os seus erros, a história nunca teria sido escrita. A história de vitória, de legado nunca teria sido escrita. E a terceira coisa que eu vejo é uma história de adoração, uma disposição a adorar o Senhor. Pedro se ajoelha ali, né, e adora o Senhor. E o Senhor fala: não, eu não vou me afastar de você, porque daqui para frente você vai ser pescador de homens. E aí dali para frente Pedro ficou com Jesus. Então, perseverança, adoração, serviço. Quando nós colocamos tudo isso nas mãos do Senhor, quando nós nos humilhamos, reconhecemos quem Ele é e pedimos: Senhor, estou aqui, quero te servir. Faça em mim, eu estou à tua disposição. Gente preguiçosa, não tem como escrever uma linda história.
Gente que não tem disposição, não tem como, mas uma pessoa que chega para Jesus e se dispõe, eis-me aqui, faça da minha vida a tua vontade, eu quero te servir. Vai deixar um legado, vai deixar uma história, vai influenciar vidas. E a minha pergunta para nós hoje é essa: nós estamos deixando com que o Senhor escreva junto com a gente a história da nossa vida? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos e para as pessoas? Qual é o seu legado? Nós precisamos pensar nisso. E ao pensar, desse dia nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça em mim segundo a tua vontade. Cumpra em minha vida o teu querer. Eu me coloco à tua disposição. Eu entrego para o Senhor o meu tempo. Eu entrego para o Senhor a minha vida. Eu entrego para o Senhor, sabe, os meus talentos, tudo aquilo que o Senhor me deu, eu quero devolver em forma de serviço. E vem, Senhor, junto comigo escrever a história da minha vida. Eu entrego tudo ao Senhor. Entrego a minha vida, entrego o meu coração, entrego o meu tempo, entrego os meus talentos, entrego o meu dom. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E Pedro, ele viu ali naquele dia que a empresa dele estava, nossa, ia ganhar um montão de dinheiro. E sabe o que ele faz? A Bíblia diz que largando as redes, largando aquele serviço que estava rendendo para ele ali, ele deixa tudo, ele entrega tudo para lá, para servir o Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Foi a frase de Pedro. E porque ele entregou, porque ele deixou, ele escreveu uma história extraordinária. Ele fez a diferença nesse mundo, ele fez a diferença na vida das pessoas. E ele deixou um legado para todas as pessoas da família, do mundo, para mim e para você. Que o Senhor te ajude a entregar, a colocar-se à disposição do Mestre. Tudo entregarei, tudo entregarei.